Fala, amante do idioma! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael, professor de inglês, e nesse vídeo eu vou falar sobre o inglês dessas duas figuras políticas aí, né? O Nando Moura e o Nicolas, o vereador, né? Eu não vou falar da política em geral, eu vou falar do inglês, né? Porque tem um trecho do debate deles que eles falam em inglês, né? Eles debatem ali algumas coisinhas em inglês, um provocando o outro e tal. E aí eu quero fazer essa análise, né, do inglês deles, tá? Para você estar analisando, ver se eles falam inglês bem, né? Se é mais ou menos, como é que funciona, se eles pronunciam as palavras corretas, tem toda aquela estrutura de frase corretinha, como é que funciona, se são informais, enfim, né? Para fazer todo esse apanhado aqui, né, dessa conversação entre eles. Então vamos entender aqui, ouvir esse trecho da conversa deles para saber se eles falam bem mesmo de verdade o inglês. Mas antes de a gente iniciar esse vídeo, eu gostaria de convidar você ainda que não é assinante desse canal a se inscrever no canal, tá? Ativa as notificações aí, porque tem vídeo novo toda semana, posto vídeo novo toda semana aqui, então é importante, se você quer aprender inglês, e vai ter muito conteúdo relacionado à análise de inglês, né, de pessoas, né, de artistas, né, tenho trazido também inglês com música, vai vir inglês com série, vai ter bastante novidade, então é importante que você assine aí para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O cara não sabe nem falar inglês, fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk Fala in inglês English? que você fala. Yeah, do you want to talk in English Yeah, now? let's speak okay, in okay, English. let's go to debate in English, so. Okay. Okay, we can make it. We can Because make my it. English, you said that is very bad, so let's make it. Let's talk in English, okay? Yeah, that's right. Oh, It's very okay. bad. No, to talk on English. I never saw you talk in English. Talk to me, please. What do you want to know? What do you want me What to do you want say? to know? Oh, What do you want your me to English is like say? an Indian, man. Like, so say, do you want to buy Cruzeiro? Say. Do you want to buy Cruzeiro, que nem você? Yeah, no. Say in normal The English. Arabian guy? No, say normal. Like, do you want to buy Cruzeiro? Do you want to buy Cruzeiro, que nem você Oh fez? my God. Oh, gente, isso aqui é o Sherlock Holmes. Nem sabia que era o Nando falando em inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. I don't understand nada. Aqui, ó. Para, pois gente. Eu não tô entendendo tudo que o cara tem que falar comigo, falando o inglês e tal, tudo vai estar de sacanagem, né? Sim, Bullshit. exato. Ok, little man. Eu não sei como é que fala no inglês. Como é que fala? Eu não sei mesmo. Irmão, Agora vamos analisar esse diálogo com detalhes, né, para a gente entender melhor. Então vamos lá, vamos pegar parte por parte aqui, ó. Vamos iniciar a conversa aqui. o cara não sabe nem falar inglês, fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk Fala in inglês English? que você fala. Yeah, do you want to talk in English Yeah, now? let's speak okay, in okay, English. let's go to debate in English, so. Então, o Nando Moura, ele provoca ali, né, dizendo que o Nicolas não sabe falar inglês, né, eles estão debatendo sobre o assunto de política e tal, e aí fala, né, que o inglês dele, ele não fala inglês. E aí o Nicolas começa a falar inglês com o Nando Moura. E aí ele diz assim, né, do you wanna talk in English? Perguntando ao Nando Moura se ele quer conversar em inglês. Tudo beleza aqui, do you wanna talk in English? Do you wanna talk in English now? Né? Então, você quer conversar em inglês agora? E aí o Nicolas segue dizendo assim, ó, ok, let's go to debate in English, so. Let's go to debate in English, so. Bom, aqui, o que ocorre? O let's go, é correto você falar let's go, mas quando você usa, por exemplo, let's go to the beach, né? Vamos para a praia. Let's go to the cinema, vamos para o cinema. Let's go to the supermarket, né? Vamos para o supermercado. Tranquilo, né? Que você vai usar com um substantivo, o verbo mais substantivo. Mas quando você tem uma locução verbal, ou seja, você vai ter um verbo, no caso que é o go, e aí você, logo após, você vai ter um outro verbo que vai para o infinitivo, não se usa essa estrutura de let's go to debate, por exemplo, como ele falou, que é o verbo debater, né? Let's go to debate, que ele usou aqui. Então, são dois verbos, né? Eu tenho o go e tenho o debate. Quando eu tenho dois verbos, eu não uso essa estrutura let's go to debate, que aí o verbo vai para o infinitivo. Eu simplesmente uso o verbo debater. Então, o vamos, você não vai falar let's go, porque let's go de fato é vamos. Você pode falar assim, let's go, mas aí você não tem complemento nenhum. O complemento que vem é substantivo e não verbo. Se você for usar verbo, aí você tem que falar let's debate. Você usa o verbo que você quer e aí fica vamos debater. Então ele errou aqui, né, dizendo let's go to debate in English, so. Né, seria so, let's debate in English, né? So, let's debate in English. Então, vamos debater em inglês, tá? Let's debate in English ou let's talk
in English, right? Então seria dessa forma, não usa let's go to talk, let's go to debate, let's go to buy, por exemplo, né? Você não usa let's go com o verbo, entendeu? Logo após o let's go, você vai usar um substantivo, mas verbo não, ok? Para você usar o verbo direto, você não usa o go, você simplesmente fala let's e o verbo seguinte. Alright, então vamos seguir aqui, vendo o outro trechinho aqui, vamos lá. Okay. Okay, we can make it. We can Because make my it. English you said that is very bad. So let's make it. Let's talk in English. Bom, então aí o Nicolas segue dizendo, né? Okay, we can make it. We can make it because my English you said that is very bad. So let's make it. Let's talk in English. Foi o que ele disse. O que é que acontece? Né? O que é que ele quer dizer aqui? We can, no caso, ok, we can make it. Né? We can make it. E aí, o que seria, né? Tipo, podemos fazer isso. É o que ele queria dizer, podemos fazer isso. Só que não é usado o make. No caso, deveria usar o do. Entendeu? Ou então o verbo conversar, ou falar. Né? We can speak, alright? We can talk, ou we can do it. Né? Aí seria correto. Porque o make, ele é o fazer com aquela ideia de produção, de fabricação. Ele não tem essa ideia de evitar repetição. Quem tem essa ideia é o do. Então, por exemplo, para você evitar dizer que vamos falar, né, com essa coisa de vamos fazer isso então, é o do que você usa para evitar a repetição de falar, porque você já falou sobre esse verbo, sobre conversar. Então, vamos conversar em inglês? Vamos fazer isso? Né, eu já falei sobre isso, então é do que você vai usar e não make. Então, aqui ele usou o make, we can make it. Seria we can do it, right? E aí ele fala assim, ó, because my English you said that is very bad. Aqui ele fala assim, né? Because my English you said that is very bad. O que não é correto também. Aqui é uma questão de estrutura, né? De sintaxe. Você não pode deslocar o sujeito, né, pro meio da oração. Seria no início mesmo da oração, que seria o you, né? Que é você, no caso o sujeito. Então, because seria o correto. Because you said my English is very bad, ok? Because you said that my English também, né? Because you said that my English is very bad. Aí sim. Ou você não precisa usar o that, pode omitir. Então fica because you said my English is very bad. Aí ok. Mas não pode ter esse deslocamento because my English you said, right? That is very bad. O sujeito não pode ser deslocado dessa forma. Então aqui ele fala isso, né? Porque você disse que meu inglês é ruim. E aí ele fala, então, let's make it. Ele usou let's make it de novo, onde deveria ser let's do it. Vamos fazer isso, né? Vamos conversar. E aí ele fala, let's talk in English. Aqui beleza, né? Let's talk in English. Vamos conversar em inglês. Let's talk in English. Vamos ouvir o que é que o Nando Moura falou. Yeah, that's right. Oh, It's very okay. bad. No, to talk on English. I never saw you talk. O Nando Moura diz, yeah, that's right, it's very bad. Ou seja, ele concorda que o inglês dele de fato é ruim. Então ele fala, mas é mesmo, né? Tipo, é mesmo, entendeu? É muito ruim, né? It's very bad. Não é ruim, é muito ruim. It's very bad. That's right. É correto, né? Ele fala assim, claro, correto. Seu inglês é ruim, é ruim mesmo. Entendeu? Ele está confirmando ali. It's very bad, right? E aí segue a conversa, vamos ouvir. Oh, It's very okay. bad. No, to talk on English. I never saw you talk in English. Talk to me, please. Bom, aí Nicolas fala, né? Talk in English. I never saw you talking in English. Talk to me, please. O que é que acontece aqui, né? O que é que ele quer dizer, né? Converse em inglês. Eu nunca vi você conversando, falando em inglês. Fale comigo, por favor, né? Então, é essa a ideia que ele quis trazer. Só que ele acaba falando, né, estruturalmente aqui, né? Talk in English, beleza, né? Fale em inglês. I never saw you talk in English. O que é que acontece? Ele fala, eu nunca vi você falando inglês. A gente fala isso no português, porém, o que é que acontece? Você não vê a pessoa falando, você ouve as pessoas falando, entendeu? Então, você não vai usar o verbo ver. Você não ouve, você, no caso, não vê a pessoa falando. Claro que a gente usa, né? Normal no português, mas a ideia aqui é que você ouve as pessoas falarem. Então, o verbo correto seria usar o hear. No caso, o passado seria o heard. Como é uma ação também que não tem um tempo determinado, deveria usar o present perfect também, ao invés de usar o simple past,
né, que ele usou aqui. Ainda tem também um never, que força, quando você usa o passado, força já você utilizar quando você também não identifica o período, a data, quando foi que aconteceu a ação no passado. Então aí força você usar o present perfect, que é um passado que ainda reflete no presente, né? E não tem uma data específica. Então ele deveria falar da seguinte forma: Talk in English. I've never, no caso seria o verbo seen, só que você não vai usar seen, que é o eu nunca vi, né? Você não vai falar eu nunca vi, você vai falar eu nunca ouvi, ok? Então seria o verbo heard, que é o passado de hear. Então, talk in English. I've never heard you talking in English. Ou I've never heard you speaking in English. Essa seria a forma correta. E aí, talk to me, please, né? Converse comigo, por favor. Ok. E aí, seguindo a conversa, Nando Moura responde cá, né? Vamos entender aqui, vamos lá. What do you want to know? What do you want me What to do you want say? to know? Oh, What? Bom, o Nando Moura fala assim, né? What do you wanna know? Normal, né? O que é que você quer saber? Tipo, o que é que você quer saber em inglês, né? E aí ele reforça dizendo, What do you wanna me to say? Ó, what do you wanna me to say? Corretíssimo, tá? O que é que você quer que eu diga? Em inglês é assim, What do you wanna me to say? Dessa forma que você fala em inglês. Tipo, você diz assim em inglês, tá? O que é que você quer que eu fale? Né? O que é que você quer que eu diga? Entendeu? What do you wanna me to say? Corretíssimo aqui. E aí Nicolas fala, né, imita ele de um jeito, né, troncho lá, what do you know? Meio que é assim. E aí ele fala assim, vamos ouvir o Nicolas agora. What do you want your me to English is like say? an Indian, man. Like, So, say, do you want to buy Cruzeiro? Say. Bom, aí o Nicolas diz assim, Your English is like an Indian, né? Que quer dizer o seguinte, né? Seu inglês é igual de um indiano, entendeu? Ele fala de uma maneira do sotaque indiano, o jeito que o indiano fala. Foi isso que ele disse aqui. Corretinho, né? Your English is like an Indian, tá? Is like an Indian. E aí ele fala, say, do you wanna buy Cruzeiro? Do you want to buy Cruzeiro? Né? Tipo, para ele falar isso, pedindo para o Nando Moura falar, você quer comprar o Cruzeiro? Né? Ele manda o Nando Moura falar isso aí. Say, do you want to buy Cruzeiro? Tá? Então ele diz assim. E aí Nando Moura vai lá e responde. You want to buy Cruzeiro, que nem você? Yeah, no. Say. E aí ele fala meio que igual ao Nicolas, né? Meio que fazendo a chacota, dizendo do you want to buy Cruzeiro? Igual a você, tipo, né? Do jeito que você falou. Né? Que tá, beleza, né? Do you want to buy Cruzeiro? Você quer comprar o Cruzeiro? E aí Nicolas segue dizendo... The Arabian guy. No, say normal. Like, do you want to buy Cruzeiro? Bom, aí Nicolas, ele fala, no, say normal, né? Say normal. Ele fala assim, say normal, do you want to buy Cruzeiro? Né? Say normal. Ou seja, tipo, diga normal, fale normal, né? Só que o que acontece? Não é, a gente fala no português, né? Fale normal. Só que em inglês você não usa isso, né? Você não fala fale normal, você fala speak correctly, ok? Que você pode até traduzir assim, fale normal, mas em inglês você não fala assim, então você fala speak correctly, tipo, fale corretamente, fale direito, fale correto, speak in a right way, tá? Fale de uma maneira correta. Aí beleza, mas você não pode falar speak normal ou say normal, não é comum você falar isso em inglês. Em inglês não é usado. É como se fosse o seguinte, quando você fala say normal, né? Tipo, fale normal, e aí a pessoa vai lá e fala normal, entendeu? É essa a ideia. Inclusive a gente faz até algumas piadas com o português, mas justamente é porque não tem essa... A gente acabou adaptando isso no português, porém não é o correto dizer. Você quer que a pessoa fale de maneira correta, fale corretamente, fale direito. É essa a ideia que você quer trazer quando você fala speak normal. Só que em inglês não usa speak normal. No português a gente até acaba usando, as pessoas entendem, mas em inglês não é. Então ele acabou falando isso, ele trouxe a ideia do português para o inglês. Então ele fala say normal, onde ele deveria falar speak correctly ou speak in a right way, right? Deveria ser dessa forma, speak in a right way, né? Fale de uma maneira correta. Esse seria o correto de dizer. E aí finalizando, né? Ele diz o seguinte, vamos ouvir?
Do you want to buy Cruzeiro, que nem você Oh fez? my God. Oh, gente, isso aqui é o Sherlock Holmes. Nem sabia que era o Nando falando em inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. I don't understand nada. Aqui, ó. Para, pois gente. Eu não tô entendendo o que você tá tudo falando. que o cara tem que falar comigo, falou o inglês e tal, tudo vai estar de sacanagem, Sim, é né? uma porcaria, Bullshit. exato. Ok, Little Man, Little Man. Eu não sei como é que fala não em inglês. Como é que fala? Eu não sei mesmo. Irmão, Bom, né? E aqui ele fala, né? Do you want to buy Cruzeiro? Né, ele repete lá. E eles começam a falar em português, né? O Nicolas começa a fazer meio que hora do Nando, chama de Sherlock Holmes, né? Essas coisas. E aí no final ele diz assim, né? Tipo, little man, né? Ele fala little man. Little vem é o diminutivo, né? Que é o pequeno, né? Pouco, aquela ideia. Quando você fala little girl, garotinha, little boy, garotinho. E aí ele falou little man, só que ele queria, inclusive ele deu essa ideia, né? Falando little man, ele quis dizer anão, entendeu? Ele quis trazer essa coisa de anão. Tanto é que ele fala sobre isso, né? Como é que é anão em inglês? Aí ele usa little man, né? O que seria, né, anão em inglês, você fala dwarf, né? Seria dwarf. Dessa maneira, né? Que é anão em inglês e não little man, né? Com essa coisa, essa ideia que ele trouxe aí para anão. Mas assim, né? Fazendo um resumo de tudo isso aqui, o que é que ocorre? Tanto o Nicolas quanto o Nando Moura percebe-se que eles têm um nível de conversação relativamente bom, entende? Ocorre esses equívocos, sim, mais da parte do Nicolas do que do próprio Nando. O Nando Moura quase que não falou nada, né? Mas tudo que ele falou aqui não mostrou muito assim a questão de erros e tal, até porque também ele não se expôs muito a falar o idioma. Mas o Nicolas, ele fala bem, sim, ele pronuncia as palavras corretamente, e essa questão, esses equívocos, né, que ele comete, que ele cometeu, né, nesse discurso com o Nando Moura, são erros que são comuns, né? Acontece quando a pessoa está ali com ele pelo menos ele se expõe o idioma, mostra que ele pronuncia as palavras corretas, isso é normal, tá? Absolutamente normal, ele está ali se expondo ao idioma, falando, e à medida que ele vai fazendo isso, esses erros vão sendo automaticamente corrigidos, porque ele vai ouvindo, e ele vai ouvindo que daquele jeito as pessoas não falam daquele jeito que ele está falando, entendeu? Então ele acaba mudando isso, o ouvido vai começando a adaptar e tal. Mas enfim, tipo, existe alguns equívocos sim, normal, mas falam muito bem, né? Ambos se expressam muito bem em inglês e estão de parabéns, né? Falam bem, né? Estão ali nos debates e tudo, nos desentendimentos, esculhambando o inglês do outro, mas isso é normal, todo mundo comete erros. Eu acho que o erro não pode travar ninguém, né? Você tem que errar para poder acertar de fato. E agora é o que eu sempre digo, se você permanece, já fala há muito tempo e não procura mudar, não procura melhorar isso, aí está o erro, né? Aí acaba se tornando o inglês ruim por esse aspecto. Pelo fato de não é que você fale ruim, é porque você já tem muito tempo que você permanece desse jeito, ou seja, você acha que não precisa melhorar, ou então tá confortável com aquilo que você obteve, e o que não é legal, né? O que pode ser melhorado e corrigir esses detalhezinhos, então isso é muito importante. Então é isso, amantes do idioma, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aí, poste um comentário aí abaixo se você gosta desse tipo de vídeo, ou se você tiver também uma sugestão de um vídeo que você queira que eu faça uma análise, ou qualquer outro vídeo aí que você queira sugerir, pode postar o comentário aí embaixo, tá? Que aí eu vou estar trazendo esse conteúdo para você aqui, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos, see you in the next ones, bye bye!